Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo, estamos aqui nesta aula a pedidos. Vamos resolver uma questão, algumas questões, né, que foram aí realizadas em uma avaliação, em uma escola que eu trabalho. E a pedido dos alunos, a gente vai estar resolvendo essas questões da avaliação para reforçar o conteúdo e também tirar dúvidas. O assunto que a gente está abordando nessa avaliação, os assuntos, né, é a densidade, a constituição da matéria, número de nêutrons, né, a química bem básica, bem do início mesmo. Então, antes aí, já pedimos aí o like, deixa o like no vídeo para ajudar aí o canal, ok? Não esqueça de compartilhar, de curtir, enfim, é isso aí. Bom, o primeiro exercício é um exercício sobre densidade e ele diz assim: qual a massa de 5 ml de acetona, sabendo que sua densidade absoluta é de 0,792 gramas por ml? Então, nós temos aqui que aplicar a fórmula da densidade, né? Densidade que é igual a M por V, massa pelo volume. A densidade da acetona foi fornecida. Então, no lugar do D de densidade, nós vamos colocar o 0,792. Lembrando que ml e centímetro cúbico é a mesma coisa, então nós não precisamos nos preocupar com conversão. Então, 5 ml será o nosso volume, então no lugar do volume nós vamos colocar o 5. E o objetivo desse exercício é a massa. Qual que vai ser a massa desses 5 ml de acetona? Então, o M nós vamos repetir. Temos aqui uma igualdade de frações, nós vamos realizar a multiplicação cruzada, né? Então, o M vai multiplicar aqui 1, né? Que não aparece, mas é 1 que tem aqui. Então, vai ficar M vezes 1, que vai dar M. E vamos multiplicar 0,792 vezes 5. Logo, a multiplicação desse valor será 3,96 gramas. Não esquecendo que a medida da massa sempre em gramas. Então, esse é o nosso resultado. Bom, exercício número 2 diz o seguinte: um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, ele realizou o seguinte experimento. Ele colocou uma proveta de 50 ml, né? Aliás, dentro de uma proveta, ele colocou 50 ml de água e em seguida mergulhou a pedra. Então, olha só, ele colocou 50 ml nesta proveta e mergulhou a pedra dentro desta quantidade de água, né? Então ele colocou 50 ml, depois colocou a pedra, é óbvio, né, que a quantidade de água vai subir. E a água foi para 75 ml. Outra coisa que o exercício fornece também é que a massa dessa pedra é de 10 gramas. E o exercício quer saber qual a densidade desta pedra. Então, aplicando a fórmula da densidade, que é igual massa por volume, então nós vamos ter aqui a densidade, não sabemos, vamos repetir. A massa da pedra é de 10 gramas e a quantidade aqui de líquido deslocado vai ser a quantidade vai ser o volume dessa pedra, né? Bem, então a massa dessa pedra é de 10 gramas, o volume dessa pedra será a quantidade de líquido deslocado. Então de 70 foi para 75, é óbvio que o volume desta pedra é de 25 ml. Como ml e centímetro cúbico é a mesma coisa, não precisamos converter, então vamos colocar 25 ali. Dividindo 10 por 25, nós vamos obter um total de 0,4. Então, a densidade dessa pedra é de 0,4 gramas por centímetro cúbico, ok? Bem, no exercício 3 nós temos a seguinte situação. Também é um exercício de densidade, né? Um objeto maciço e ele possui as dimensões de 25 centímetros de comprimento, altura 15 centímetros, largura 5 centímetros. Então veja que nesse exercício não fornece o volume do objeto, mas se nós multiplicarmos comprimento vezes largura vezes altura, nós vamos obter o volume do objeto, que será de 25, ele tem uma largura de 5 centímetros e uma altura
de 15 centímetros. Então, fazendo a multiplicação desses valores, 25 vezes 5 vezes 15, nós vamos obter um total de 1.875 centímetros cúbicos. Como nós estamos multiplicando centímetro, centímetro e centímetro, é lógico que o resultado será em centímetro cúbico, ok? Esse objeto é de ferro maciço, a densidade do ferro é de 7,87. Aplicando a fórmula da densidade, nós teremos no lugar da densidade, que é a densidade do ferro, 7,87, que é igual. A massa não foi dada, nós vamos ter que achar o quanto pesa esse bloco aí de ferro. E o seu volume de 1.875 centímetros cúbicos. Realizando aqui a multiplicação de 7,87 vezes 1.875, nós vamos obter aqui um valor de 14.756, utilizando duas casas depois da vírgula, vezes, então fica 14.756, né, 25 gramas, ok? 14.756. Então, esse objeto tem aqui mais de 14 quilos, ok? Então, essa é a resolução do exercício de número 3. Exercício agora de número 4, não é mais de densidade, agora é cálculo de nêutrons. E diz o seguinte: calcule o número de nêutrons de um átomo com massa sendo o dobro da massa do cálcio, né? A massa do cálcio nós sabemos que é 40, então se é o dobro, aqui é dobro, né? Não é dobro, não. O dobro da massa do cálcio, então será 80. A massa desse átomo aí será de 80. E possuindo o número de prótons igual ao do bromo. O bromo nós sabemos que ele tem um número atômico de 35, né? Então, ou seja, se essa substância aqui quer saber se esse elemento ele tem o dobro da massa do cálcio, 80, e ele tem número de prótons igual ao do bromo, 35, para a gente saber aqui o número de nêutrons, nós vamos ter que pegar o valor da massa, que é 80, e diminuir da quantidade de prótons, ok? Que é 35. Logo, a quantidade de nêutrons será um valor de 45, certo? Então, esse átomo aí, ele possui 45 nêutrons. Já no exercício 5, um exercício aí de isotopia, diz que o átomo A e o átomo B são isótopos. Então, vamos fazer aqui essa representação. O A e B, eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, eles são isótopos. Então, o número aqui da parte de baixo vai ser igual. O número atômico de B é 45, então B tem 45 número atômico, o número de prótons, que é a mesma coisa. Logo, se A e B são isótopos, o valor de prótons de A também é 45, certo? O exercício pede para a gente calcular o número de nêutrons de A. Então, o nêutrons de A é o nosso objetivo, nêutrons de A, certo? Bom, mas diz também o exercício que a massa de A é 95. Aí ficou fácil, né, gente? Então, ficará nêutrons, que é igual a massa de A é 95, menos 45, vamos ter um total aqui de nêutrons de 50. Então, nêutrons de A tem valor de 50, correto? Bom, exercício 6 é de marcar X, né? A alternativa é de alternativa, então a gente tem que marcar a alternativa falsa. É a errada que é para marcar. Diz assim: no núcleo dos átomos encontramos prótons e elétrons. Gente, no núcleo do átomo não tem próton e elétron, tem prótons e nêutrons. Então essa aqui é a falsa. Já na primeira aqui já identificamos qual que é a resposta que a gente tem que marcar, ok? Exercício 7 também é para escolher a incorreta, que diz o seguinte:
Um átomo neutro com 4 prótons apresenta 4 elétrons? Isso é verdade, né? Porque a quantidade num átomo neutro, a quantidade de prótons e de elétrons são iguais, então essa aqui está certa, ela é verdadeira. Letra B. Os constituintes fundamentais de um átomo são prótons, elétrons e nêutrons? Também é verdade isso, né? Um elétron apresenta massa desprezível em relação ao próton? Correto, também a massa do elétron ela é muito pequena, então nós consideramos ela até como sendo desprezível. Então isso também é verdade. A massa do nêutron é 1840 vezes maior que a do próton? Bem, gente, isso é mentira, né? Isso não é verdade, porque a massa do nêutron ela é praticamente a mesma do próton. Logo, esta letra D que é a incorreta, certo? Bom, vamos agora para o exercício de número 8, que também é de X de alternativa, né? Com relação às características do átomo e ao conceito de elemento químico, assinale a afirmação correta. Agora é para a gente marcar a correta. Então veja bem, um elemento químico é caracterizado pelo número de massa. Isso é falso, né? Um elemento químico ele é caracterizado pelo seu número atômico, então isso aqui é falso. Os átomos de um mesmo elemento químico obrigatoriamente devem apresentar o mesmo número de nêutrons? Isso também não é verdade, né? Então está errado isso aqui também. Na eletrosfera, região que determina a massa do átomo, não é na eletrosfera que determina a massa do átomo, e sim no núcleo. Então isso aqui também é falso. O número de massa é a soma de prótons, do número de prótons com o número de elétrons? Também isso aqui é falso. O número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons. E letra E só pode ser essa, né? Um elemento químico é constituído de átomos de mesma carga nuclear. Correto. Então esta aqui é a opção certa. Bem, o exercício número 9 é um exercício assim com um grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Porque tem X. A hora que o aluno se depara com X, ele já fica preocupado. Então veja bem, tem aqui o átomo A e o átomo B. Os valores de número atômico de A e de B estão expressos por esses valores. Então o objetivo desse exercício, inicialmente, é a gente descobrir o valor de X, que aí vai ficar tudo mais simples. E o exercício quer saber o número de nêutrons encontrado em A e B, respectivamente. Então, quer saber nêutrons de A e quer saber também nêutrons de B. Mas não tem como a gente saber nêutrons de B se não soubermos o valor de X, né? E é isso que a gente vai fazer em primeiro lugar. Bom, utilizando aquela fórmula clássica da química básica, que é A, que é igual a P mais N, que diz que a somatória de prótons e nêutrons dá a massa, é isso que a gente vai pensar aqui inicialmente. Então, no lugar do A, nós vamos substituir por esse valor aqui, que é o 3x. O 3x está no lugar ali da massa. O prótons é esse valor aqui de baixo, ó, x mais 5. E o valor de nêutrons nós não temos, né? Nós vamos aí repetir, certo? Só que tem outro detalhe aqui que a gente também tem que considerar, que é o seguinte: através do momento que a partir do momento que a gente descobrir x, a gente já vai poder substituir nessa equação primária aqui para a gente achar o valor de nêutrons de A e de B. Outro detalhezinho que o exercício também fornece para a gente é o seguinte: tanto o átomo A como o átomo B, eles representam átomos com igual número de prótons. Gente, quando um átomo tem o mesmo número de prótons que o outro, nós chamamos eles de isótopos. Então quer dizer o seguinte, que o átomo A e B são isótopos. Logo, a quantidade de prótons de A é a mesma de B. Então a gente pode pensar da seguinte maneira: nós podemos dizer que x mais 5 é igual a 2x mais 10. Por quê? Aliás, 2x menos 10, né? Que é o valor aqui de prótons de B.
Então, ó, x mais 5, vamos escrever isso aqui de novo. X mais 5 é igual a 2x menos 10. A quantidade de prótons de A é a mesma de B. Então, agora ficou fácil. Se a gente tem essa igualdade, nós conseguimos resolver x. Vamos deixar x de um lado da equação e os números do outro. Então, ficará assim, ó. O 10, vamos juntá-lo aqui com o 5. Então, o 5 é mais 5, né? E o 10 vai para o outro lado mais 10, que é igual. O 2x fica aqui e nós vamos mudar esse x aqui, que a princípio ele está positivo, ele vem para o outro lado, negativo. Resolvendo isso aqui, teremos que x, ó, 2x menos x dá x, que é igual 10 mais 5 dá 15. Logo, o valor de x é 15. Então, veja só, agora ficou bem mais fácil, porque nós sabemos que o valor de x é 15. Vamos substituir agora nessa equação primária, que nós tínhamos deixado ali. Ó, então, a gente disse que 3x, 3 vezes x, é igual a x mais 5, mais n, certo? 3 vezes x, x vale 15, né? Então, 15 vezes 3, quanto que dá 15 vezes 3? Vai dar 45, né? Então, 45 é igual. X vale 15, então é 15 mais 5, isso vai dar 20, mais n. Então, olha só, já estamos prestes a descobrir um valor aqui de n, que vai ser o valor de nêutrons de A. Então, nós vamos separar números de letras, ó. 45, o 20 está positivo, vai para o outro lado negativo, que é igual a n. Logo, o valor de n, nesse primeiro caso aqui, 45 menos 20, vai dar 25, certo? Então, o valor de nêutrons de A é 25. Vamos achar agora nêutrons de B? Então, eu vou fazer aqui, ó, nesse pedacinho aqui, nêutrons de B. Nêutrons de B, aproveitando esse espacinho aqui, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos substituir já o valor de x aqui, ó. Então, 3 vezes 15, que é o valor de x, 3 vezes 15 dá 45, né? 45 menos 2 dá 43. Então, olha só, B vai ter essa configuração, 43 aqui em cima, que é a sua massa. O seu número atômico ficará 2 vezes x, 2 vezes 15 dá 30, menos 10 dá 20. Olha só, como que fica mais fácil assim? Agora a gente vai fazer n que é igual a A menos P. N que é igual a 43 menos 20. N que é igual a 43 menos 20, nós vamos ter aqui um total de 23, certo? Então, nêutrons de A é 25 e nêutrons de B é 23. Ok? Então, bem simples, né? Um exercício aí bem, assim, depois que você acha x, aí fica bem fácil, certo? Bem, agora nós vamos preencher esta tabela. Bem, para resolver esse exercício de número 10, que é para preencher, completar essa tabelinha, nós precisamos da tabela periódica, ok? Então, nós vamos usar aqui uma tabela periódica, vocês usem a que vocês tiverem também, né? Então, olha só, gente, essa linha aqui diz que esse elemento, que nós não sabemos qual é, ele está no grupo 15, aliás, no grupo 18, lembrando que o grupo 18 na tabela periódica é o grupo aqui dos gases nobres, e está no quinto período. Quinto período, lembrando que grupo é na vertical e período na horizontal. Esse elemento que está no quinto período, esse aqui é o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Então, será o xenônio. Então, vamos colocar aqui, né? O número atômico do xenônio é 54, como está aqui nessa tabela. O número atômico está em vermelho. Eu acho que não vai ser possível aí vocês visualizarem, né? Informação muito pequena.
Gente, Z e P têm o mesmo valor, então 54 aqui também no lugar de prótons. O número, a notação convencional, o pessoal ficou muito com dúvida nisso. Notação convencional, gente, é muito simples, é o símbolo do elemento, Xz. Nós colocamos a sua massa aqui na parte superior, a massa do xenônio é 131,2. Não vamos arredondar para cima, vai ficar 131 mesmo. E o seu número atômico 54 a gente coloca aqui na parte de baixo, ok? Para a gente encontrar o valor de nêutrons, tem que pegar a massa 131 e diminuir do seu número atômico, que é 54. Totalizando aqui 77 é o seu valor de nêutrons. Então é a massa menos os prótons. Nessa tabela aqui não pediu para a gente colocar a massa, então basta olhar na tabela aí para vocês visualizarem. A distribuição eletrônica aqui pela teoria do octeto, nós vamos fazer do número atômico, ou seja, do 54. Então ficará na camada K 2 elétrons, na camada L, que é o total que cabe na L, 8, na M cabem 18, então nós vamos colocar 18 aqui. Lembrando que esse é um gás nobre termina com 8 elétrons na última camada, então também já sabemos dessa dica. O nêutrons, aliás, a camada N cabe em 32, mas nós não podemos usar 32 aqui, né? Porque senão vai passar. Então a gente vai trabalhar com o número 18. Como é a teoria do octeto, a gente sempre usa o número 8, número 18, né? Então nós temos aqui, ó, 18 com 18 dá 36, com 10, 46. 46 para chegar no 54, estão faltando 8 elétrons e nós finalizamos aqui com 8, certo? Bom, o próximo elemento agora é o de número atômico 56. A hora que a gente procura o elemento 56, que tem Z56, né? Nós vamos encontrar aqui, olha só, nós vamos encontrar o bário. O seu número atômico é 56, né? Então, o bário é 56. Então, no lugar aqui do Z, no Z do bário, já está 56. Logo, nós sabemos que o P também é 56. Notação convencional Ba, número de massa do bário 137 aqui em cima e o seu número atômico 56 aqui embaixo. Logo, para a gente saber nêutrons, a gente vai pegar o 137 menos 56. 137 menos 56 dá um total de 81. Então, o número de nêutrons do bário é 81. Gente, o bário ele está no sexto período da tabela periódica e ele está no segundo grupo. Ele pertence à segunda coluna da tabela periódica, né? Então, grupo 2, período 6. A distribuição eletrônica nós vamos distribuir de 56 prótons ou de 56 elétrons. Então, ficará 2, 8, 18, 18. Até aqui está dando 46, né? 46 para chegar no 56, faltam 10. Eu não posso finalizar com 10 na última camada, porque a última camada só aceita 8 ou menos. Então, como que a gente faz? Coloca o 8 aqui e termina com 2 elétrons na última camada. Perfeito? O próximo agora é o de número atômico 32. Quem será que é esse elemento 32, né? Esse elemento de número atômico 32 é o germânio, né? É o Ge, germânio. O número de massa do germânio é 73, né? 73, porque aqui na tabela está 72,6, então vai aumentar, vai para 73. E o seu número atômico 32. Número de prótons também é 32. Nêutron será a sua massa, né? A massa é 73 e nós vamos tirar 32 de prótons, totalizando, então veja bem, nós vamos fazer 73 menos 32, vai dar um total de 41. Então o número de nêutrons do germânio é 41. O germânio pertence ao grupo 14, e o período do germânio é o quarto período, certo? Ele terá uma distribuição eletrônica.
Deixa eu localizar aqui bem o papel. O germânio, como o seu número atômico é 32, a distribuição eletrônica fica 2, 8, 18. Então aqui está dando 28, né? 28 para chegar no 32, faltam 4. Vamos fechar aqui com 4, ok? Para fechar essa tabelinha, número atômico 86. Quem que é esse, hein? Quem que é o número atômico 86? Mais um gás nobre, gente. 86 é o radônio, tá? Então é o RN, radônio. Então vamos fazer aqui a distribuição do radônio, certo? Então ele tem 86 número de prótons e número atômico é o mesmo. O seu número de massa, a massa do radônio é de 222. Então a gente vai ter que pegar a massa 222 e tirar 86 para a gente encontrar prótons, que vai dar 136. O radônio ele está no grupo 18, grupo dos metais, dos gases nobres, né? E o radônio ele está no 6º período. Joia? Como nós temos que distribuir 86 elétrons, então ficará 2, 8, 18. Na camada N cabem 32, então a gente consegue colocar 32 aqui, certo? Bom, vamos continuar, né? 32. Agora a gente vai colocar 18, né? Fazendo a soma desses valores. Como o radônio também é um gás nobre, a gente sabe que na sua última camada vai terminar com 8 e é o que vai terminar aqui, totalizando 86 elétrons, certo? Para a gente finalizar esta resolução, tem um exercício aqui adaptado, né, de vestibular, que diz o seguinte: a soma dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons do átomo Q, esse átomo Q aqui, que é de queijo, né? Ele tem uma massa 4x e ele tem um número de prótons 2x menos 2. E ele tem 22 nêutrons. Pessoal, é só a gente fazer isso aqui, ó. A informação, a fórmula básica da química, né? A massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, a massa desse átomo Q é 4x. Nós vamos colocar aqui no lugar do A, da massa, 4x. Prótons é 2x menos 2, 2x menos 2, mais nêutrons que o exercício forneceu, que é 22. Agora nós vamos conseguir achar o valor de x aqui, quer ver? É só a gente juntar letra com letra, né? 4x e o 2x vai para o outro lado, menos 2x, que é igual menos 2 mais 22. Logo, 4x menos 2x dá 2x, que é igual menos 2 menos 20, mais 22 menos 2 vai dar mais 20. Logo, x vai ser igual a 20 dividido por 2. Logo, x é igual a 10. Então, a gente descobriu o valor do x, que é 10. Agora ficou moleza. Basta a gente substituir no valor de x, 10. A sua massa aqui, então, vai ser o quê? Ó, vou fazer aqui do lado. A massa dele é 4 vezes x, então é 4 vezes 10. Então, a massa de Q é 40. O seu número de prótons, o número atômico, é 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 10, que vai dar 20. Menos 2, 20 menos 2 dá 18, certo? Então, ele tem uma massa de 40 e um número de prótons, ou um número atômico de 18. O exercício quer a soma de prótons mais elétrons. Gente, próton e elétron é o mesmo valor, né? Z e P é igual, e P é igual a E. Então, ou seja, nós vamos ter que somar 18, que é o valor de prótons, o valor de elétrons também é 18, mais o valor de nêutrons que o exercício deu, que é 22. Somando tudo isso, nós vamos obter o quê? Ó, 18 mais 18 mais 22 vai dar um total de 58. Então, essa é a resposta do exercício. Certo, pessoal? Gente, agradeço aí pela participação de vocês, pela assistindo esse vídeo, né? Aí de correção. Química Ensinada agradece, professor Ronaldo também. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, curtir, comentar.
Espero que vocês tenham aprendido, né, este assunto, né, para a gente ir um pouco melhor aí na recuperação. Ok? Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu.